Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, como vocês estão? Eu, sinceramente, espero que vocês estejam muito bem junto aos familiares de vocês, tá? Eu estou com muitas saudades, com muita vontade de que esse cenário tenha um desfecho favorável a todos nós e que nós possamos sair das aulas remotas, né? E que possamos voltar para o nosso espaço físico, a nossa sala de aula, para que a gente tenha uma interação efetivamente, né, concreta. E que possamos, né, trocar aprendizados, ok? Então vamos lá, vamos a alguns informes, tá? Queria ainda chamar a atenção de alguns alunos para a não realização de determinadas atividades, ok? A gente está acompanhando isso de perto, tá bom? Outra questão é sobre o feedback das redações que estão comigo, tá? Eu estou sem cartucho, não tem como comprar, né? As lojas estão fechadas. Então eu vou à casa da minha mãe no domingo e vou imprimir por lá, tá bom? Por isso que eu ainda não dei o feedback, mas vou fazê-lo semana que vem sem falta, tá bom? O que alguns alunos têm me procurado, os que verdadeiramente procuram, né? Ainda estão com dúvidas em algumas questões muito pertinentes, que são tese e tópico frasal. Ok? Então hoje eu vou aprofundar os conhecimentos sobre tese, tá? Vou passar um exercício sobre tese, para que vocês possam sanar quaisquer dúvidas com a aula de hoje, tá bom? E ao final do vídeo, houve dúvida, né, durante a minha explicação, anota no momento em que você estiver assistindo e coloca posteriormente, tá, a videoaula. Porque aí, e me avisa no grupo, porque eu vou imediatamente lá para poder tentar sanar a sua dúvida e você não ter que esperar até o dia de eu estar online na plataforma para poder respondê-los e auxiliá-los, tá? Vocês têm total liberdade para me chamar no privado, para que a gente possa, principalmente vocês, né, alunos do terceiro ano, em que a nossa preocupação, né, toda a equipe pedagógica, muito preocupados, né, com vocês, que é um ano muito importante, apesar de ser um ano atípico em razão dessa pandemia, desse cenário, dessa guerra política, dessa polarização política, a gente está muito preocupado porque o governo, né, de maneira irresponsável, na minha opinião, não adiou e não vai adiar as provas do Enem, nem as provas do PISM. Elas vão acontecer, os vestibulares vão acontecer normalmente, tá? Aproveito para reforçar, o calendário do PISM ainda não foi liberado, eu estou acompanhando isso de perto, podem ficar tranquilos em relação a isso. E as inscrições do Enem, né, vão de 11 de maio agora até o dia 20, tá? Então, por favor, não deixem de se inscrever, não percam esse prazo, tá? Eu vou estar falando toda semana para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. A aula de hoje, então, o que é a tese na redação? Eu já disse para vocês que tese aparece na introdução. Ela não pode aparecer em outro lugar que não na introdução. A introdução, a gente já viu, é a primeira parte da estrutura redacional de um texto que se pretende dissertativo ou argumentativo, e ela tem uma importância muito grande na introdução, tá? Porque a banca precisa saber de antemão, já na introdução, o que o candidato vai defender, o que norteará a redação desse candidato, tudo bem? Então acompanhem comigo, tá? Você já deve ter ouvido por aí que alguém iria defender sua tese de doutorado, certo? Isso quer dizer que a pessoa irá apresentar a sua pesquisa formulada durante um período do doutorado para uma banca examinadora, que avaliará essa tese, tá? Porém, a carreira acadêmica não é o único contexto em que essa palavra aparece com frequência. E se você está estudando para o Enem, tá? Ou para qualquer outro vestibular e é aluno da ELI, vocês estão ouvindo, tá? Essa palavrinha, porque provavelmente vocês já sabem. Vocês podem até terem dúvida de como elaborar essa tese, que eu espero que com a aula de hoje a gente sane essa dúvida, tá? Mas vocês já ouviram falar, porque eu já expliquei para vocês anteriormente.
Isso porque a tese é um elemento essencial na composição do texto dissertativo argumentativo, que é o texto privilegiado pela banca do Enem e de quaisquer outros vestibulares, tá? Vou falar Enem e vou falar UERJ. PISM não vou falar, porque não tem redação no PISM, certo? Mas afinal, você deve estar me perguntando, Eli, o que é a tese na redação? Eli, eu não sei se eu coloco tese na minha redação, tá? Então vem comigo, vamos continuar aqui essa leitura e essa explicação, e você vai entender por que esse elemento é tão importante para garantir uma boa nota no seu texto, tá? Então, o que é tese na redação, efetivamente? Na redação, a tese é a sua opinião, o seu ponto de vista sobre o tema proposto. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas, dependendo do ponto de vista que você vai escolher para defender os seus argumentos. Essa palavrinha vem do grego tesis, que significa proposição ou afirmação. É aquilo que você vai expor e defender em sua redação através de bons argumentos, tentando convencer o leitor, entenda-se aqui leitor, a banca, tá? Sobre o seu ponto de vista. Você pode defender qualquer tese, desde que ela respeite os direitos humanos e a diversidade cultural, ok? Porém, é importante ter em mente que a tese é sempre um posicionamento crítico por parte do candidato. Isso significa que você não deve se ater às ideias do senso comum. Eli, o que é senso comum? É aquilo que todo mundo pensa, tá? Eu não vou escrever sobre algo que não leve a banca a pensar que o meu ponto de vista tem algo diferenciado daquilo que todo mundo pensa. Eli, mas tem que ter caráter de ineditismo? Não. Só não pode ser aquilo que todo mundo pensa. Por exemplo, a criança é o futuro da nação. Nossa, isso é um clichê horrível. Todo mundo sabe, né, que as crianças, né, as que estudam, as que são mais privilegiadas, né, nesse mundo que a gente vive de desigualdade social, ela é o futuro da nação, porque a gente deposita esperança nas crianças, nos jovens como vocês. Então, isso é senso comum, tá? Então, eu tenho que ter um posicionamento crítico e diferenciado, tá? E como é que eu faço essa diferença? Lendo, se imbuindo de conhecimentos o tempo inteiro, tá? Este é o melhor momento para vocês aproveitarem o tempo de vocês em casa, fazerem o planejamento de estudos, sabe, de vocês, e colocar uma hora de estudos para conhecimentos gerais. A gente não pode ficar alheio a todo esse cenário, mas não é só um cenário de pandemia, é uma questão mundial, ok? Vocês têm que entender que os conhecimentos que vocês continuam adquirindo com as aulas, né, de maneira remota, de maneira virtual, ela vai lhe ajudar muito, de forma muito imprescindível, na hora de elaborar, de estruturar, de contextualizar o tema, a introdução, a apresentação para a banca, ok? Então, isso significa que você não deve se ater às ideias do senso comum. Então, demonstre a autoria, seja crítico e reflexivo ao expor sua opinião. Mas lembre-se de que, em grande parte das provas de redação, isso deve ser feito de forma impessoal. Como assim, Eli? Ué, você não pode colocar uma ideia, defender um ponto de vista usando eu acredito, eu acho. Eli, mas eu estou em dúvida. Ok, mas a banca não precisa saber disso. Muitas vezes vocês vão defender um ponto de vista, vão ter uma tese sobre a qual você nem concorda muito bem. Por exemplo, o aborto na adolescência. Eli, eu sou a favor da legalização do aborto, mas sou contra o aborto. Só que na hora de defender a legalização do aborto, você não pode dizer que você é contra o aborto, entendem? Então você vai ter que falar de maneira genérica, ok? Defendendo esse ponto de vista. Eli, eu não sou a favor, né? Então eu posso dizer que eu sou contra? Sim, se você não ferir os direitos humanos, vocês podem usar, como eu falei nos slides anteriores, tá? Tanto posicionamento afirmativo quanto negativo, ok?
para isso, a gente tem que entender qual é a importância da tese na redação. Reforçando, tese vai ficar onde? Na introdução, no primeiro parágrafo da sua redação, no cartão de apresentação, que eu chamo de cartão de visita, tá? Da sua redação. Então, vai se destacar mais aquele candidato que tiver um cartão de visita muito mais apresentável do que o outro candidato, ok? Então, a redação de caráter dissertativo argumentativo, que é o Enem, que é a UERJ, é constituída de argumentos para justificar aquilo que você acredita ser a situação-problema apresentada no tema. Portanto, é por meio da tese que você indica, logo na introdução, o que será exposto nos parágrafos de desenvolvimento que a gente aprendeu, que são os chamados D1 e D2. Por outro lado, é fundamental saber que a tese é um elemento essencial para o texto dissertativo argumentativo e que não apresentá-la significa não se adequar de forma eficiente a esse gênero textual. Isso irá comprometer significativamente a nota da redação, caso esse seja, o seu posicionamento. Eu preciso, de todas as formas, deixar muito claro, de forma muito transparente para a banca, o meu posicionamento acerca de um determinado assunto que eu vou defender. Tese é isso, tá? Como elaborar uma tese? Eis aí, a pergunta que muitos de vocês me fizeram no privado. Por isso eu preparei material para a gente sanar quaisquer dúvidas, ok? Agora que você já entendeu o que é a tese, então você já sabe que a tese é a ideia principal que será defendida em todo o corpo textual, tá? O que é uma tese na redação e qual a sua importância, vamos entender como criar uma, ok? Como já disse, a sua função é a de convencer, persuadir o leitor a respeito daquilo que vocês acreditam, ok? Então, você deve pensar bem se será capaz de sustentar aquele pensamento. Por isso que é muito importante no momento do brainstorm, vocês, eu sou contra o aborto, mas eu tenho muito mais elementos pertinentes, convincentes, para falar a favor. Então, fale a favor. Entende? Você não pode simplesmente escrever algo sobre o qual você não conseguirá sustentar. Então, a tese ela precisa ser pensada, porque os argumentos que virão no D1 e no D2 terão que sustentá-la de forma a convencer o leitor que a sua opinião é verídica, que a sua opinião vale a pena ser lida, ok? Então, você deve pensar bem se será capaz de sustentar aquele pensamento. Reflita se há argumentos consistentes para fundamentar a tese que você está propondo. Eli, então quando eu penso na tese, eu já tenho que pensar nos argumentos? É isso? Exatamente isso. Se eu penso na tese, eu já penso quais os meus argumentos para defender. Se os meus argumentos forem frágeis, superficiais, eu elimino essa tese e proponho outra. Entende? Então, os argumentos e as estratégias argumentativas precisam coadunar, precisam estar muito bem associadas à tese. Tudo bem? Uma boa dica é pensar bem e escolher primeiro o que você utilizará como argumento. Então, eu penso, se eu vou usar um determinado argumento, qual poderia ser a minha tese? Entenderam? Depois disso, elabore uma tese e roteirize essas ideias que aparecerão nos parágrafos seguintes, que serão D1 e D2. Mesmo se tratando da sua opinião, a tese deverá ser defendida de forma impessoal. Você não pode colocar marcas de primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural, tá? Sempre na terceira pessoa, indeterminando o sujeito. Nada de usar expressões como eu acho que, acredito que as causas do problema sejam, dentre outras, tá? Por isso, modalize seu discurso de forma a expor a tese como um fato, uma verdade, como se ninguém pudesse duvidar daquilo que você está expondo, ok? Eli, eu tenho dúvida, ok, mas ninguém precisa saber que você tem dúvida, tudo bem? Como é que eu vou estruturar essa tese na prática? Suponhamos que o tema
seja, desafios na saúde pública. Como lidar com epidemias no Brasil, aproveitando aí, né, essa questão do coronavírus. Ao refletir sobre esse assunto, você julga ser relevante dizer que as causas para as epidemias estão relacionadas à ocupação desordenada dos centros urbanos e à degradação ambiental. Sendo assim, você deverá apresentar essa hipótese na introdução. Vocês já aprenderam isso comigo. Depois disso, deverá começar o processo de destrinchamento dessa informação. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é o D1 que a gente aprendeu, você irá fundamentar a sua tese sobre a acelerada urbanização. No segundo parágrafo, que é o D2, você poderá justificar o problema de degradação ambiental, vocês entendem? Elê, então essa problematização que eu faço, que você me ensinou, que é a antecipação dos argumentos no D1 e no D2, eu chamo de tese. Exato, você chama de tese, tá? Essa é uma estratégia de organização textual que direciona o leitor, demonstra que você planejou bem a escrita da redação e tem boa capacidade de estabelecer coesão entre as partes do texto, ok? E aí, olha o que eu fiz para vocês, prestem atenção. Agora veja um exemplo de uma introdução sobre o tema perigos da obsolescência programada. O que é a obsolescência programada, né? É quando os produtos já saem com data de validade das fábricas, ok? E aí, olha o que seria uma possível introdução. O sistema capitalista, nascido tímido nos braços feudais, com o excedente da produção em forma de escambo entre os agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior ainda a partir de revoluções industriais. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam a cada dia mais as funcionalidades de seus produtos, além de programarem sua obsolescência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos produtos rapidamente. Observa esse período que ficou grande, né? Um pouco, mas tudo isso é contextualização. Olha isso agora. Esse fato, o que eu acabei de retomar, é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários, porém agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. E eu acho que em algumas turmas, eu acho que só no B que eu não falei, se não me engano, tá? Mas a gente trabalhou com a questão da obsolescência programada e eu disse para vocês, mais ou menos, expliquei um brainstorm em sala para vocês, tá? Então, olha só, nesse trecho, o que está em itálico é a contextualização do tema, feita por meio de uma alusão histórica, que na nossa próxima aula a gente vai ver tipos de introdução, tá? Então, eu peguei um recorte histórico, em que eu falo das revoluções industriais e o impacto disso, né, no crescimento das indústrias, e coloco e insiro aí o tema, que é sobre a questão do perigo da obsolescência programada. Então, o que está em itálico é a contextualização obrigatória, né, que já vale como C2, lembra? Que é o aspecto sociocultural, a interdisciplinaridade obrigatória nos textos do Enem, tá? E essa parte agora, ó, esse fato é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários, porém agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão, é a tese, é a afirmação do autor sobre o que será defendido no D1 e no D2. Eli, então quer dizer que a tese, ela pode ser a problematização do meu texto? Sim. Tá? Há pessoas, né, que colocam a tese como uma frase, núcleo de entendimento para defendê-la. Neste caso, ele afirmou, ele fez uma proposição, uma afirmativa, uma tese, dizendo que esse fato da obsolescência é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários. Olha só, coloquei aqui a minha tese clara. Mas ele diz que em detrimento de favorecer os empresários, né, a gente agride a saúde da população, D1,
E a do meio ambiente, D2, né, que não tolera tamanho nível de agressão. Isso é tese. Alguns alunos fazem a tese, mas acham que não sabem fazer tese. Isso é tese. É direcionar o comando para que a banca saiba o que ela vai encontrar no D1 e o que ela vai encontrar no D2. Lembram-se, nada do que vocês disserem no D1 e no D2 não pode não ter aparecido na introdução. Está claro isso? Então, a tese vai nortear o seu D1 e o seu D2. Tudo bem, queridos? Eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido o que é tese, né? Não se preocupem, eu vou fazer um passo a passo, tese, tópico, frasal, problematização. Não importa, tá? O que importa, de verdade, é que vocês entendam a estrutura do texto minuciosamente, porque só assim vocês vão conseguir dissertarem perfeitamente como a banca do Enem espera de vocês, tá? Coloquem lá, vou colocar uma atividade, coloquem lá, assistir e Elia, coloca pra gente, eu acho que todos os professores vão querer ouvir de vocês. Elia, cara, entendi agora o que é tese. Beleza, fique tranquila que agora eu entendi, eu vou fazer tese. Elia, ainda não entendi. A gente precisa de um feedback de vocês, entende? Então, por favor, coloquem lá na plataforma, ou venham no privado, mas sinaliza pra gente o que ainda não ficou claro para vocês. Tudo bem? Um grande beijo. Eu vou fazer depois um videozinho para colocar nos grupos de vocês, motivacional. Vou tentar passar os conteúdos do Enem, os que mais caem, tá? Nas provas de 3 anos para cá e também do PISME. Tudo bem? Ó, um beijo no coração de vocês, tá? Até a próxima. Façam as atividades, façam os exercícios, ok? Tudo bem? Por favor. Essa vida de youtuber não é fácil para ninguém, tá? Beijos.